A depressão é uma das batalhas mais mal compreendidas no meio cristão. Muitos tratam o tema como se fosse simplesmente uma falta de fé ou fraqueza espiritual. Mas a Bíblia mostra uma realidade muito mais profunda. Elias, um dos maiores profetas de Deus, fugiu para o deserto e pediu para morrer. Jó, homem íntegro e reto, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Até Jesus, no Getsêmani, experimentou angústia tão intensa que seu suor se tornou como gotas de sangue. Se esses gigantes da fé enfrentaram crises emocionais devastadoras, porque hoje ainda insistimos em reduzir a depressão a um mero problema de espiritualidade. A verdade é que a depressão pode ter causas complexas, físicas, emocionais, espirituais ou até circunstanciais. Paulo mesmo falou de um espinho na carne que, apesar de suas orações, não foi removido. Isso nos mostra que Deus nem sempre remove o sofrimento, mas sempre sustenta o sofredor. A graça dele não é um passe de mágica que ignora a dor humana, mas uma força que nos capacita a atravessar o vale. Infelizmente, muitos crentes em depressão ouvem frases como "ore mais" ou "confie em Deus", como se fossem soluções simplistas. Isso só aumenta o sentimento de culpa e isolamento. A Bíblia, porém, nos ensina a acolher os que sofrem, conforme Jó fez com seus amigos, antes de começarem a dar conselhos errados. O salmista, em seu desespero, gritou: "Por que estás abatida, ó minha alma?", mostrando que questionar a própria dor não é falta de fé, mas parte do processo de cura. Este vídeo vai explorar a resposta chocante de Paulo para quando a depressão não passa. Uma mensagem que liberta, condena os clichês religiosos e aponta para a esperança real que só Cristo oferece. Porque a depressão pode ser uma crise invisível, mas o poder de Deus para restaurar uma alma é visível, tangível e, acima de tudo, suficiente. Aquele espinho na carne que Paulo mencionou não era uma metáfora poética, era uma dor real, persistente e humilhante. O texto sugere que era algo físico, debilitante e constante. Alguns teólogos especulam que poderia ser uma doença ocular, crises de epilepsia ou até perseguições. Mas a Bíblia não revela detalhes, justamente para que todo sofredor se identifique. Seu espinho pode ser depressão crônica, uma limitação física, um trauma não curado ou uma tentação recorrente. O que importa é que Paulo, o apóstolo, que escreveu metade do Novo Testamento, que enfrentou prisões e naufrágios, confessou sua fragilidade sem pudor. Por isso, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. 2 Coríntios 12:9. Paulo lidou com esse espinho de 3 formas radicalmente cristãs. Primeiro, orou com honestidade. Não usou jargões espirituais, mas clamou por libertação, como Jesus no Getsêmani. Segundo, aceitou a graça suficiente quando a cura não veio. Deus não removeu o espinho, mas deu a Paulo força para carregá-lo. Terceiro, transformou sua fraqueza em plataforma do poder divino. Quando sou fraco, então é que sou forte. Essa não era uma resignação passiva, mas uma revolução espiritual. Descobrir que a depressão, a enfermidade ou a limitação não o impediam de ser útil ao reino. Enquanto muitos hoje buscam uma fé super-herói, onde o cristão precisa ser imuniador, Paulo mostrou que o verdadeiro milagre é Cristo se manifestar na fraqueza, não apesar dela. Essa passagem destrói 3 mitos tóxicos. Primeiro, que crentes de verdade não lutam com crises profundas. Segundo, que Deus sempre cura imediatamente quem tem fé suficiente. E terceiro, que nossa utilidade acaba quando a dor persiste. Paulo provou o contrário. Seu ministério floresceu por causa do espinho, não apesar dele. A depressão que não passa pode ser, paradoxalmente,
o lugar onde descobrimos que a graça de Deus não é um atalho para fugir da dor, mas o combustível para atravessá-la com propósito. Como ele escreveu aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece, incluindo viver com um espinho não removido. Quando Paulo ouviu de Deus, a minha graça te basta, ele recebeu uma das verdades mais revolucionárias das Escrituras, a de que a força de Cristo se aperfeiçoa exatamente onde nossa fraqueza atinge seu limite. Essa não era uma palavra de consolo vago, mas uma revelação transformadora. A graça, o favor imerecido de Deus, não é um simples alívio para a dor, mas um poder que transforma a fraqueza em canal de milagres. O mesmo Deus que disse a Paulo, basta minha graça, havia dito a Moisés, quem fez a boca do homem? Quando este alegou sua incapacidade, e a Gideão, o Senhor é contigo, homem valente, quando ele se escondia no lagar. Em cada caso, Deus não removeu a limitação humana, mas a tornou o palco de sua glória. A graça que basta não é uma muleta espiritual, é a dinamite divina que explode nossos conceitos de força. Enquanto o mundo, e muitas vezes a igreja, idolatra super-homens que nunca vacilam, Deus opera melhor através de vasos quebrados. Quando Jó estava no auge de seu sofrimento, ele não recebeu explicações filosóficas, mas um encontro com o Deus Todo-Poderoso. Quando Jeremias quis desistir de profetizar, Deus não o substituiu, mas tornou sua palavra em seu coração como fogo ardente. Essa graça que basta não nega a fraqueza, ela a redime. O segredo que Paulo descobriu ecoa através da Bíblia. A força de Deus não é demonstrada apesar de nossas fraquezas, mas através delas. A cruz, o maior símbolo cristão, era originalmente um instrumento de vergonha e derrota. Davi, um adolescente, venceu Golias não com armadura de guerreiro, mas com 5 pedras e o nome do Senhor. A viúva de Sarepta tinha apenas um punhado de farinha quando Deus a sustentou. Em cada caso, a graça bastou exatamente onde os recursos humanos terminaram. Para quem luta com depressão, isso significa que o caminho para a vitória não é fingir força, mas abraçar a suficiência de Cristo na fraqueza, porque quando estamos vazios de nós mesmos, estamos cheios dele. A Bíblia revela que existe uma batalha invisível que influencia nossa saúde emocional. Mas nem toda depressão é um ataque espiritual direto, e espiritualizar todo sofrimento pode ser perigoso. Paulo alerta em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, mostrando que há uma dimensão espiritual real por trás de muitas crises. No entanto, o mesmo Paulo reconheceu causas naturais para seu cansaço e até recomendou remédio a Timóteo para suas enfermidades frequentes. A diferença crucial está em 3 aspectos bíblicos: origem, manifestação e resposta. Um ataque espiritual geralmente vem com padrões reconhecíveis: opressão repentina e intensa sem causa aparente, como Saul experimentou em 1 Samuel 16:14. Pensamentos intrusivos que contradizem radicalmente a verdade de Deus ou uma resistência inexplicável às práticas espirituais. Já a depressão de raiz clínica ou emocional muitas vezes tem gatilhos identificáveis e responde parcialmente a cuidados médicos, como o uso de óleo recomendado por Tiago 5,14, junto com a oração. A resposta cristã equilibrada vem do exemplo de Jesus. Ele identificou espíritos opressores, mas também reconheceu dores humanas naturais. A diferença prática está na direção da alma. Enquanto a depressão comum tende ao desânimo e cansaço, o ataque espiritual frequentemente traz ódio a coisas santas, bloqueio espiritual ou condenação excessiva, como Judas, que foi oprimido antes de trair Jesus. João 13:27.
O salmista mostra o caminho. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Salmo 42, 5. Um combate que envolve tanto a alma quanto o espírito, reconhecendo que nossa guerra é multidimensional, mas nunca esquecendo que maior é aquele que está em nós. 1 João 4:4. O segredo do Salmo 42 está na tensão entre desespero e esperança. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. O salmista não nega sua angústia, mas a coloca diante de Deus enquanto escolhe lembrar sua fidelidade passada. Essa dinâmica revela que oração honesta não é apenas desabafar, mas trazer a escuridão para a luz da presença divina, como Davi fez nos salmos de lamento, que sempre terminam em louvor. A depressão muitas vezes silencia nossa voz, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, transformando até nosso silêncio em oração. O segredo do Salmo 42 está na tensão entre desespero e esperança. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. O salmista não nega sua angústia, mas a coloca diante de Deus enquanto escolhe lembrar sua fidelidade passada. Essa dinâmica revela que oração honesta não é apenas desabafar, mas trazer a escuridão para a luz da presença divina, como Davi fez nos salmos de lamento, que sempre terminam em louvor. A depressão muitas vezes silencia nossa voz, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, transformando até nosso silêncio em oração. Esse salmo também expõe o mito de que crentes não choram. O salmista compara sua sede de Deus a um servo sedento. Jesus, no Getsêmani, orou com grande clamor e lágrimas, mostrando que a verdadeira espiritualidade não anestesia as emoções, mas as santifica. Quando a depressão parece roubar até as palavras, o Salmo 42 nos dá permissão sagrada para orar com lágrimas, perguntas e memórias da graça passada, porque a oração mais poderosa não é a mais eloquente, mas a mais verdadeira. A Bíblia nunca apresenta a fé cristã como uma jornada solitária, especialmente no vale da depressão. Quando Paulo diz, levai as cargas uns dos outros, ele revela um princípio divino. A igreja é o remédio de Deus para corações feridos. Isso vai além de meros encontros sociais. É um chamado para ser membros uns dos outros de forma tão visceral que a dor alheia se torna nossa responsabilidade. O modelo perfeito está em Jesus, que não apenas pregou às multidões, mas formou um pequeno grupo de discípulos que compartilhavam vida, recursos e emoções, incluindo momentos de extrema angústia, como no Getsêmani, quando pediu a Pedro, Tiago e João que vigiassem com ele. Mateus 26:38. A igreja primitiva entendia esse poder terapêutico da comunidade. Em Atos 2, 44 e 45, os crentes vendiam propriedades para sustentar irmãos necessitados, incluindo certamente os emocionalmente frágeis. O próprio Paulo, mesmo sendo um gigante espiritual, dependia da presença reconfortante de irmãos como Barnabé, Timóteo e os cristãos romanos, que reconfortaram seu coração. Isso expõe um paradoxo. Enquanto a depressão grita, isole-se, o tratamento celestial sussurra, conecte-se. Mas há um alerta crucial. A comunidade que cura é aquela que pratica o amor sem hipocrisia. Romanos 12:9. Os amigos de Jó inicialmente acertaram ao sentar-se com ele em silêncio por 7 dias, mas falharam quando substituíram a presença por discursos religiosos vazios. A igreja verdadeiramente terapêutica é onde se pode chorar sem ser julgado, questionar sem ser condenado e fraquejar sem ser abandonado, como o bom samaritano que carregou o ferido, antecipando o modelo de Cristo que tomou nossas enfermidades.
Quando a depressão distorce a percepção de Deus, a comunidade torna-se suas mãos tangíveis, seus braços envolventes e sua voz audível, prova viva de que dois são melhores que um no vale da sombra da morte. Provérbios 18:1 adverte que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sabedoria sensata. Uma verdade devastadora para quem enfrenta a depressão. O isolamento não é apenas um sintoma da doença emocional, é combustível que a alimenta. Elias, o profeta poderoso que enfrentou 450 profetas de Baal, caiu em profunda depressão logo após sua grande vitória. Fugindo para o deserto sozinho, ele pediu a morte. Seu isolamento o levou a uma distorção da realidade. Acreditava ser o único remanescente fiel, quando Deus tinha 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. A solidão amplificou sua dor e cegou-o para a comunidade que ainda existia. Deus tratou a depressão de Elias não com sermões, mas com 3 intervenções práticas que romperam seu isolamento: cuidado físico, presença relacional e tarefa significativa. Esse processo revela um princípio bíblico esquecido. A cura emocional, muitas vezes, começa no corpo e nas relações, não apenas no espírito. Até Jesus, em seu pior momento, levou Pedro, Tiago e João ao Getsêmani. Ele poderia ter orado sozinho, mas escolheu vulnerabilidade. A depressão mente, dizendo: ninguém me entende. Mas a Bíblia mostra que o antídoto está em Hebreus 10, 24, 25. Consideremo-nos uns aos outros, não deixando de congregar. A comunidade não é opcional, é medicamento divino. Quando o salmista clama: levanta-me, pois estou prostrado, ele não pede só ajuda divina, mas humana, como os 4 amigos que carregaram o paralítico até Jesus. Isolar-se na dor é rejeitar um dos maiores presentes de Deus, seu povo. Elias descobriu isso quando, em seu poço de solidão, ouviu não um trovão, mas uma voz calma e suave. Deus falando através da presença, não do isolamento. A dura verdade que ninguém gosta de admitir é que Deus nem sempre remove o sofrimento. E Paulo explica por quê em Romanos 5:3-5. A tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Essa cadeia divina revela que há um propósito sagrado na dor que persiste. Quando Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta, ele estava ensinando que às vezes o milagre não está na remoção do espinho, mas na transformação que ele opera em nós. O sofrimento não respondido não é sinal de abandono divino, mas de confiança divina, como um cirurgião que permite dor temporária para a cura permanente. A Bíblia está repleta de servos fiéis que carregaram dores não curadas. Timóteo, com suas frequentes enfermidades, Epafrodito, que quase morreu trabalhando para Cristo, o paralítico de Betesda, que esperou 38 anos por cura. Em cada caso, Deus estava escrevendo uma história maior do que o alívio imediato. Como Jó descobriu após seu calvário: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A depressão que não passa pode ser o deserto onde descobrimos que Deus é suficiente, não como resposta teórica, mas como experiência visceral. Paulo revela o paradoxo cristão. O sofrimento, quando abraçado na fé, torna-se canal de transformação. A palavra grega para tribulação significa literalmente pressão extrema, como o processo que transforma uva em vinho ou azeitonas em azeite. Não é masoquismo espiritual, mas a certeza de que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. A cura que não vem não é falha de Deus. É seu convite para conhecê-lo mais profundamente.
Como os discípulos no mar revolto, estamos sendo treinados para confiar não na ausência de tempestades, mas na presença daquele que acalma o mar e a alma. Paulo não ofereceu platitudes quando escreveu: "Não andeis ansiosos por coisa alguma". Ele entregou um arsenal concreto para combater a depressão na linha de frente. A primeira arma é a oração com ação de graças, um paradoxo divino. Agradecer antes da resposta, como Davi fez no vale da sombra da morte. Não é negar a dor, mas cercá-la de memórias da fidelidade de Deus. A segunda arma é a guarda da mente. Tudo o que é verdadeiro, nisso pensai. Paulo sabia que a depressão distorce pensamentos, como fez com Elias no deserto, e por isso prescreveu uma dieta mental de verdades eternas. A terceira arma é a prática do aprendido. Movimento contra a paralisia depressiva, como quando Neemias disse: "A alegria do Senhor é a vossa força", enquanto reconstruíam Jerusalém em ruínas. Essas armas não são fórmulas mágicas, mas estratégias de guerra espiritual testadas por homens como Jeremias, que mesmo na cisterna escreveu: "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos". A paz de Deus, que excede todo entendimento, não é ausência de tormenta, mas estabilidade na tormenta, como Jesus dormindo no barco sacudido. Quando Paulo diz: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece", usa um termo militar, fortalece, revelando que a vitória sobre a depressão vem não da autoajuda, mas da rendição ao general divino que transforma nossos vales em campos de treinamento para sua graça. A Bíblia não oferece atalhos para escapar do vale da depressão, mas promete algo mais profundo, a presença de Deus no meio dele. O salmista declarou: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã". Não por mero otimismo, mas porque conhecia o Deus que transforma lamentos em dança. Essa noite não é um eufemismo para algumas horas, mas uma temporada de escuridão que, como o inverno, tem prazo determinado. Jeremias 29:11 ecoa essa verdade aos exilados em Babilônia, garantindo que os planos de Deus são de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Notem, a promessa não os tirou imediatamente do cativeiro, mas os sustentou nele com futuro e esperança. Essa esperança bíblica é radicalmente diferente do pensamento positivo. Não nega a profundidade do vale, mas anuncia que até ali Deus escreve histórias de restauração. O próprio Jesus, ao ressuscitar Lázaro, não evitou o luto, mas o transformou em cenário de milagre. A depressão pode parecer um túnel sem fim, mas as Escrituras revelam que o Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos especializa-se em trazer vida onde só há ossos secos. A verdadeira esperança cristã não é a ausência de escuridão, mas a certeza de que nenhum vale é profundo demais para os braços do bom pastor e que nossa história, mesmo quando parece um salmo quebrado, ainda está sendo escrita pelas mãos daquele que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.